Gente, vamos falar um pouco da CPI mista, né, que investiga o golpe, a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. A Folha traz uma fala do Arthur Maia, a gente está vendo o Rogério Corrêa também, que se posicionou hoje falando que os bolsonaristas estão perdidos em relação ao que fazer na CPI. E o presidente da CPI blindou Bolsonaro, pautou para a quebra de sigilo da Carla Zambelli, deputada. O Matheus Vargas conta aqui que o presidente da CPI do dia 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, decidiu blindar Jair Bolsonaro, não colocar em pauta as quebras de sigilo do ex-presidente e da ex-primeira-dama Michele. Ele disse hoje que as investigações sobre a tentativa de venda de joias entregues a Bolsonaro por autoridades estrangeiras não têm relação com a apuração sobre os atos golpistas. Esse é o alvo da CPI. Maia, porém, aceitou colocar na pauta da reunião de amanhã o pedido de quebra de sigilo fiscal da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e nova convocação para depoimento de Mauro Cid, ex-chefe, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Sobre a Carla Zambelli, né, ela disse o seguinte, disse que está tranquila com a possibilidade de a CPI aprovar a quebra de seu sigilo fiscal, telemático e telefônico, telemático é de mensagens. Aqui para o UOL, a deputada reforçou que está à disposição da comissão para ser ouvida. E aí, Carla, é o Maia se posicionando, né, barrando, blindando o Bolsonaro, mas colocando aí para votação amanhã esse requerimento sobre a Zambelli. Tem que ver como caminha aí a CPI. Existia também a expectativa, inclusive existe ainda, né? A expectativa de convocação de, como você colocou novamente, do CID e de outros militares. Hoje, na conversa com o comandante do Exército, o presidente da CPMI, Arthur Maia, falou sobre essas possibilidades de convocação do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio, por exemplo, mas, segundo apurei lá no Exército, os generais disseram que é uma decisão que cabe à comissão, que eles não interfeririam, apesar de, obviamente, admitirem que, novamente, qualquer militar num banco de CPI é sempre o desgaste, mas eu diria que está quase precificado para eles. Agora, em relação a Carla Zambelli, amanhã se decide sobre essa quebra de sigilo, mas pode ser que aí também contribua um pouco para entender se a deputada, que era uma fervorosa aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro, se ela teve alguma participação com esses grupos de empresários, com esses ônibus que vieram para Brasília. Isso eu estou falando de forma hipotética, porque a gente não sabe o que tem exatamente aí nas mensagens da deputada, né? Porque a gente tem a ligação dela mais recente, a gente viu com o próprio hacker Delgatti, que ela levou o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, levou, queria, enfim, pagou para ele, né? Então a gente acha que talvez as movimentações financeiras da deputada possam trazer alguma informação que contribua aí para os trabalhos da CPI. Vamos aguardar a reunião de amanhã, os desdobramentos desses votos, ver se vai ter convocação de mais personagens. O Cid, quando foi, não contribuiu muito, né, porque tinha o direito ali a não falar. Enfim, a CPI está trabalhando e tentando desvendar aí para chegar a culpados e punir, eventualmente, quem tem responsabilidade pelo lamentável episódio que vivemos em 8 de janeiro, né? E aí, Sakamoto, o que esperar dessa comissão? Olha, eu acho que com relação a Carla Zambelli não vai ter um grande avanço assim, até porque vai ter muita gritaria, né? E a gente vai esperar um dia de gritaria, né? Se a quebra do sigilo da Carla, tipo, da deputada Carla Zambelli, foi todo aquele bafafá, né? Em reunião fechada, o pessoal relatou com gritaria, um Uhum. Feliciano, a própria relatora Elisiane Gama. Então, eu acho que não se deve, a gente não vai ter muito avanço com relação a Carla Zambelli no depoimento, né? Vão tentar vender uma narrativa do bolsonarismo, né? A tropa de choque, por mais que ninguém está super feliz com a Carla Zambelli, depois que ela correu armada nas ruas de São Paulo na véspera da eleição, atrás de um homem negro com arma em punho, que certamente tirou votos do Bolsonaro, né? Porque mostrou o que o bolsonarismo armado faz. Apesar disso, é claro que olha que cena grotesca, né? Apesar disso, isso porque ela tinha discutido com ele. Não é que ele roubou nada. Não, porque ela discutiu, pura e simplesmente, né? Então, o que acontece é o seguinte, é que eu acho que mesmo que o pessoal não esteja muito feliz com ela, vai haver uma defesa, porque, na verdade, o que está sendo defendido lá naquele ponto é o bolsonarismo. O que a Carla Zambelli tem que se preocupar, na verdade, é com o Supremo Tribunal Federal.
né? Ela foi transformada em ré, né? Exatamente nesse caso de ter andado armado, e por conta disso ela pode perder o mandato e ser presa. Então, para Carla Zambelli, esse processo que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, que está aberto, essa ação, ela pode sim, ela é ré, ela é acusada, ela pode perder o mandato e pode ir para o Chilindró, né? E aí o PL colocaria outra pessoa em São Paulo, né? Sobe o suplente. Mas isso, na verdade, acho que é o que mais vai impactar a Carla Zambelli neste momento. Eu não acredito que uma cassação no Conselho de Ética saia antes de uma sentença do STF.